Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é 2 de abril, quinta-feira. Vamos fazer uma prece, fechando os olhos, serenando o nosso coração, entregando ele ao Pai. Primeiro agradecendo pela vida, por esta existência e por mais este dia em que abrimos os olhos da carne. Elevamos também nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, em gratidão por ser a nossa referência de amor, de moral, o nosso caminho e a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, espíritos protetores, e pedir que neste dia que se inicia, eles estejam conosco, a nos inspirar os bons momentos, os bons pensamentos, as boas ações. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vou baixar um pouquinho a Ave Maria. Vamos lá, vamos ver uma reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 6. Nós estamos numa onda do capítulo 6, o que é bem oportuno nestes dias em que estamos. O Espiritismo não marca períodos, não é? Mas sim a Páscoa como celebração ali como uma celebração, nós vamos passar por esse momento. Amanhã é feriado, Sexta-feira Santa. Para os espíritas não tem toda uma simbologia de jejuar, nós não fazemos isso. Mas é claro que o convite à reflexão serve para todos nós, de que sempre sirva para que toda a história do nosso mestre, tudo que ele fez, tudo que ele passou, sirva para nos ensinar. Neste sentido, sim, nós experienciamos a sexta-feira ali que antecede, né? Nós não falamos santa, é como um palavreado de entendimento sociocultural, claro, obviamente, um feriado, Sexta-feira Santa, sim, mas não tem o peso do santo, né? Para nós que seguimos, acreditamos a doutrina espírita. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, que nós não temos cultos, não seguimos, não acreditamos por um simples fato de que não vimos nisso algo ensinado pelo mestre, vamos dizer assim. Mas também não temos problema nenhum, né, com os nossos irmãos que têm as suas práticas por estes dias. Mas nós sim refletimos. Então, voltando para cá, é muito interessante que esteja sempre caindo no Cristo Consolador ontem, hoje novamente, porque sim, por estes dias nós ficamos mais intimistas, reflexivos. Então vamos ver o que nos veio hoje. O Cristo Consolador, capítulo 6, e veio aqui a continuação interessante de ontem. Então, ontem nós vimos, né, que o Espírito da Verdade, Jesus, veio dizer que veio novamente dizer para vocês, trazer a verdade e dissipar as trevas. E hoje nós vamos continuar então a leitura do item 5 do capítulo 6,
que vai ser o terceiro parágrafo aqui pela minha versão, a frase onde diz assim: homens fracos que compreendem homens fracos que compreendem a sua própria ignorância. Não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da falsa piedade. Olha só, que lindo que Jesus, o Espírito da Verdade, nos fala aqui. Então ele diz: homens, vocês, homens fracos. Jesus não está querendo nos atacar de forma alguma. É claro que muitas vezes, nós já comentamos aqui, a forma como Jesus se expressava e se expressa pode nos parecer forte, mas é para que nós entendamos. Por que fracos? Porque ainda tão pequenos, mas já de posse do conhecimento, nós não conseguimos fazer o que é certo. Mesmo já sabendo o que é, nós ainda não conseguimos. Então nós temos que admitir que nesse sentido nós somos fracos, sim. E ele diz que compreendem a sua própria ignorância, vocês sabem. Vocês estão vendo onde estão errando. Mas ele diz, mas mesmo assim, não afastem essa tocha da bondade que Deus botou na mão de vocês. Quer dizer, nós viemos com as nossas dificuldades, mas nós também temos todo essa reserva, esse bem em nós. Diz no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Todos nós temos dentro de nós a verdade, o que é certo, o que é correto. A gente não faz porque não quer. Mas ele diz, não abandonem, não desistam, sigam, né? E assim como crianças que estão perdidas, chorando, voltem para os braços do Pai. Olha que bonito. E ele diz, eu sinto compaixão pela miséria e pela fraqueza que vocês demonstram. E ele não está falando da miséria financeira, não. É da miséria, da moral que nós ainda carregamos. Do que nos alimentamos todos os dias desses pensamentos que temos. Perdendo tempo precioso que teríamos para estar fazendo coisas úteis e não fizemos. Ele diz, sinto compaixão. E aí ele diz, vocês não sabem o abismo do erro em que vocês estão se atirando por conta própria, né? Mas ele fala, continuem acreditando, acreditem, meditem. O que é meditar? Meditar aqui não é aquela posição, né, onde nós ficamos tentando esvaziar a mente. Não, essa meditação aqui que Jesus nos convida é realmente organizar os pensamentos para o bem, refletir. Ele diz, meditem,
amem e separem de uma vez o joio. Quer dizer, não deixem, por que nós ainda acreditamos que nós queremos ser bons, mas tudo bem eu ter pensamentinhos aqui ruins no meio dos outros. Esse é o joio. Quem vai separar o joio do trigo somos nós. A decisão é sempre nossa. Ele disse, não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Aquelas pequenas coisas que hoje parecem ótimas, mas que vão nos trazer consequências. E olha que ele diz aqui, as pequenas, não são as grandes. São essas que causam as grandes destruições. E aí no final ele traz esse conhecido chamado aos espíritas. É muito conhecido, nós sempre falamos e precisamos começar a internalizar, aceitar e externalizar, porque nós ainda estamos só no ato de ler e falar. A ação nós ainda não conseguimos começar a praticar. É um chamamento que está aqui. Espíritas, amem-se, eis o primeiro mandamento. Instruam-se, eis o segundo. Aqui é o que nós estamos tentando fazer, nos instruir, para poder entender, para poder refletir, para poder meditar, para poder amar, raciocinando, sabendo que estamos agindo de forma correta. E se não estamos conseguindo agir de forma correta, por que não estamos conseguindo agir? É isso tudo que Jesus disse. E todas as verdades estão no cristianismo. Quer dizer, estão no que ele ensinou, que é a lei de Deus. Tá tudo aqui. Não precisa buscar mais fora do que na moral, do que na verdade. Os erros que no cristianismo encontramos são dos homens. E ele diz, muitos ainda acreditam que não tem nada depois da vida, né? Irmãos, a morte não existe. Isso é importante de nós estarmos pensando, especialmente na véspera da Sexta-feira Santa, para que a gente não caia num sentimento de revolta com o que foi feito com Jesus e fique ali chorando, lamentando. Nós temos que ver como uma grande representação do que nós fazemos com ele todos os dias. Em cada ato, em cada pensamento, em cada palavra, a gente está fazendo novamente todo aquele ato de crucificação do Mestre. E não sentarmos amanhã, assistir um filme e chorar, não vai mudar a nossa vida. Mas sentar hoje e antes de falar, antes de agir e corrigir um pensamento ruim, um ato ruim, aí sim nós estaremos fazendo algo pelo Mestre, fazendo jus a tudo que ele fez por nós. Que bonito, que ensinamento forte. Estamos em dias de reflexões profundas, que nós possamos fortalecer a nossa fé no entendimento e na boa vontade verdadeira de coração de nos tornarmos melhores. É chegado o tempo que temos que sair do campo das palavras e dos sorrisos superficiais para agir. Vamos lá? Nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nos elementos gerais do universo. E nós já estamos na pergunta 26, que vai dizer, Allan Kardec vai perguntar assim: podemos imaginar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? A gente vem aqui conhecendo, falando sobre espírito, sobre matéria. Kardec vem construindo esse conhecimento, vem nos auxiliando a construir esse conhecimento. E nós já sabemos que existe espírito e existe matéria. E a relação entre eles, estamos estudando. Aí Kardec está perguntando, dá para imaginar um sem o outro? Vamos ver o que os espíritos responderam. Podem, sem dúvida, pelo pensamento. E aí tem uma observação.
espírito não depende da matéria e não deve ser confundido com ela. Entretanto, através do pensamento, podemos imaginar o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Então, é simples, não tem nada de complicado. Nós podemos... o espírito não precisa deste corpo, que é só matéria, não precisa dele para existir. O espírito é independente da matéria, mas nós já vimos que ele precisa do corpo para se manifestar a sua inteligência, certo? Mas sim, a gente consegue imaginar, né? Nós conseguimos imaginar um espírito e um corpo. Nós já vimos irmãos que já desencarnaram ali, é uma matéria sem espírito, não é? O espírito já não habita mais ali. Então sim, nós conseguimos imaginar. Esta foi a pergunta e a resposta. Muito bem, vamos encerrar então, agradecendo mais uma vez ao Pai pela oportunidade bendita deste dia que se inicia. Gratidão, Mestre Jesus. Esteja conosco sempre, sempre, em nossos corações, nossas mentes e nossas palavras. Habita em nós, Mestre. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso anjo da guarda, espíritos protetores. Estejam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.